21 irrefutáveis leis da liderança de John Maxwell, né? E hoje uma apresentação um pouco diferente, né, das que eu venho fazendo. Estou sempre falando sobre coisas técnicas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre liderança, um audiolivro que eu ouvi do John Maxwell e tem me ajudado bastante nas minhas atividades eclesiásticas, né? Então eu acho que vai ajudar bastante vocês também, principalmente aqueles que têm vontade de ser líder, né? Tem vontade de um dia ter alguma coisa, né? Liderar um grupo de pessoas. Então, falando um pouquinho do John Maxwell é uma autoridade em liderança internacional, né? Ele é um conferencista internacional e as suas palestras são frequentadas por centenas, às vezes até milhares de pessoas. E para vocês terem uma ideia, né, houveram algumas palestras que as pessoas precisaram ficar 2 anos na fila de espera para poder assisti-las. Tá? Então, para você ver como ele é uma pessoa bastante conhecida e bastante importante na questão de liderança no cenário internacional. Além disso, ele é empresário, ele é escritor, já escreveu mais de 50 livros e ele é também um pastor evangélico, né? Então, quem quiser saber mais sobre o John Maxwell pode dar uma olhadinha no Wikipedia, que tem informações dele lá também. Então, o audiolivro que eu ouvi foi esse daqui. Depois, se alguém quiser ler, eu vou deixar disponível no Mexervo, quando o Mexervo estiver de volta. Mas também, entre os 50 livros dele, né, tem outros aqui importantes que eu coloquei, tipo como influenciar pessoas, arte de influenciar pessoas, o líder 360 graus, também tem um pouquinho de você na liderança, talento não é tudo e tal, e outros livros importantes aqui sobre liderança que ajudam também quem quer estudar um pouco mais sobre isso. A primeira lei da liderança, e é claro, antes de começar a falar sobre aquilo, é que eu não vou mostrar todas as lideranças hoje, porque não vai dar tempo, são 21, né? Não vou mostrar todas hoje, vou mostrar metade. E também não vou conseguir passar todas as informações que eu aprendi, né, em todo o livro, mas vou passar a ideia principal de cada uma das leis. Então, a primeira lei é a lei da tampa, né? E quanto maior a liderança, maior é a eficácia, né, da pessoa. Tá? Então, se a liderança é forte, a tampa é alta, né? Ou seja, cabe mais. Então, se a pessoa tem uma liderança forte, significa que ela vai alcançar objetivos maiores, né? Então, é por isso que em tempos de dificuldades, os times, por exemplo, eles procuram líderes melhores, não é isso? Se um time de futebol, enfim, um time de um esporte qualquer, não está evoluindo, eles logo trocam quem? Um técnico, certo? Trocam um técnico, procuram um técnico que, na opinião deles, seja mais forte, um técnico que tenha condições de alcançar objetivos maiores. Então, a capacidade de liderança é a tampa que mede o objetivo, que mede, no caso, aonde o líder pode chegar, certo? Então, esse é o limite, é a tampa, é a capacidade que a pessoa tem de liderança. E aí, falando em capacidade de liderança, quero dizer o seguinte: às vezes as pessoas pensam que todo líder já nasce líder. É bem verdade que a maioria, né, sim, podemos dizer a maioria não, que boa parte dos líderes, dos grandes líderes já nasce com esse dom, mas é uma coisa que pode ser aprendida, né? Você pode estudar sobre liderança, aprender algumas técnicas, algumas coisas que vão te ajudar a também ser um bom líder. Segunda lei é a lei da influência. Então, a medida da liderança é a influência, nada mais e nada menos, certo? Então, se você não tem influência, você nunca vai conseguir liderar as pessoas, certo? Tem uma frase aqui do Stanley que diz o seguinte: não é a posição que faz o líder, é o líder que faz a posição. Então, títulos, eles não valem muita coisa quando o assunto é liderança. Então, a verdade é que a liderança ela não pode ser conquistada, ela não pode ser concedida, ela não pode ser nomeada ou atribuída. A liderança, ela é uma conquista. Você precisa conquistar a liderança. E como você faz isso? Influenciando as pessoas. E aí, você precisa fazer o quê? Influenciar as pessoas certas. Né? Um exemplo é o seguinte: o John Maxwell ele conta que aos 29 anos de idade, ele assumiu a presidência de uma igreja americana. E lá ele encontrou um grande desafio. Né? Tinha um senhor lá de idade, que já estava nessa igreja há muito tempo, que era um senhor bastante influente, mas também era bastante conhecido pelos pastores anteriores, porque ele se opunha bastante
as ideias dos pastores. E como ele era uma pessoa influente, logo ele conseguia barrar vários projetos dos pastores. Quando o Maxwell chegou nessa igreja, ele chamou esse senhor, conversou com ele, teve uma conversa franca com ele e pediu ajuda dele para administrar a igreja. Então ele falou: todas as terças-feiras nós vamos almoçar junto e eu não vou tomar decisão nenhuma que influencie as pessoas sem antes pedir a sua opinião. Com isso, ele conseguiu que 99% dos projetos dele fossem aprovados. Porque ele influenciou a pessoa certa. Ele influenciou a pessoa que tinha influência sobre os demais. Um outro exemplo de influência aqui é a Madre Teresa de Calcutá. Ela viu uma necessidade, e fez algo em relação a isso. Ela criou uma organização voluntária, formulou alguns princípios, expandiu em filiais por todo o mundo. Essa organização se chama Missionários da Caridade. Então, sob o seu comando, seus seguidores atuaram em 25 países de 5 continentes. Se você olhar para a história, ou para a pessoa, Madre Teresa de Calcutá, às vezes você pode não dar nada, mas ela conseguiu influenciar pessoas para levar a sua ideia e a criar uma organização não governamental muito grande no mundo todo. E apenas em Calcutá ela criou um lar para crianças, um centro de leprosos, uma casa para moribundos e uma casa para portadores de tuberculose e doenças mentais. E aí, em um dos seus discursos em Washington, Madre Teresa falou para centenas de pessoas, inclusive o ex-presidente Bill Clinton estava lá com a sua esposa. E aí ela falou sobre Deus, falou sobre família, só que depois o discurso começou a ficar um pouquinho mais apertado e ela começou a falar sobre coisas polêmicas, como aborto, abandono de idosos, E o resumo é que no fim do discurso dela não havia uma pessoa sequer que ela não houvesse ofendido. Mesmo assim, todas as pessoas levantaram e bateram palmas para ela. Por quê? Porque era a Madre Teresa que estava falando. Se fosse qualquer outra pessoa que não tivesse influência, certamente não teria segurado a atenção das pessoas durante aquele discurso, quando ela começou a falar coisas que estavam ofendendo. Mas ela tinha confiança, era a Madre Teresa que estava falando. Então, quando um líder fala, quando alguém que é influente fala, todas as pessoas param e ouvem porque é importante. Às vezes a pessoa pode falar coisa até que vai ofender, mas é importante. Se essa pessoa está falando, é importante. Então a influência ajuda com que você consiga dizer a verdade para as pessoas e ajudar as pessoas a alcançar a verdade também. Por isso a influência é tão importante na liderança. A terceira lei é a lei do processo. A liderança ela não se consegue do dia para a noite, ela é um processo, é dia após dia. E o segredo do sucesso na vida do homem é estar pronto para quando esse momento chegar, já diz Benjamin Disraeli. E também tem um outro ditado antigo que diz o seguinte, que os campeões não se tornam campeões no ringue. Lá eles vão apenas serem reconhecidos. Não é isso? Porque uma luta demora lá, seja 10, 15 minutos, às vezes demora um pouco mais, mas ele se preparou, às vezes, uma vida inteira para chegar e ficar aqueles 10, 15 minutos no ringue. Lá ele foi apenas consagrar algo que ele já estava buscando há muito tempo. Na verdade, ele teve todo um preparo. Um grande exemplo disso é uma lenda do basquete chamado Larry Bird. Não sei se alguém ouviu falar dele, mas ele se tornou um excelente arremessador de lances livres porque ele praticava 500 arremessos todas as manhãs. Então ele já estava preparado. Aquilo se tornou uma coisa comum para ele. O camarada chegar lá num jogo de basquete e lançar uma cesta de 3 pontos era algo normal, porque ele já fazia isso 500 vezes todos os dias. Então para ele era muito, muito natural. Tanto que ele acertava praticamente todas. Não havia uma cesta que esse camarada cobrasse que ele errava. Era ponto certo. Mas porque ele praticava. Então a liderança é isso. A liderança ela não se consegue do dia para a noite. Você precisa estudar, você precisa... com os acertos, com os erros e melhorando e tal, e você vai conquistando isso. Então, é um processo. Você que quer ser um líder precisa entender que é um processo. A quarta lei é a lei da navegação. Qualquer um pode pilotar o barco, mas só um líder sabe traçar o percurso. Então, é o líder que precisa dizer para onde vamos. É o líder que precisa dizer para onde a equipe tem que ir. Então, um líder é aquele que vê mais longe que as outras pessoas, que vê antes dos outros, disse Leroy X. Então, a Bíblia conta uma história de Moisés. A Bíblia diz que Moisés estava no monte, numa batalha contra os amalequitas, e Deus mandou que ele ficasse sobre o monte, enquanto as pessoas guerreavam lá embaixo, e ficar com as suas mãos erguidas sobre o monte.
Daí a gente já entende que o próprio Deus já ensinou um princípio de liderança. O líder precisa estar na posição superior aos demais. Eu costumo dizer na igreja que se o líder estiver correndo, a igreja está andando. Se o líder estiver andando, a igreja está sentada. Se o líder estiver sentado, a igreja está deitada. Se o líder deitar, a igreja morre. Então o líder precisa estar sempre um passo à frente dos demais, certo? E quanto maior a organização, mais claramente o líder tem que ser capaz de enxergar as coisas com antecedência. Ele precisa meio que prever as coisas, né? Ele precisa antecipar os próximos passos. É assim na navegação, né? Não fica um camarada lá com o mirante olhando e tal, e ele vê, olha, vamos virar para a esquerda, vamos virar para a direita. Quem está lá embaixo está apenas seguindo ordens, né? Ele vira para a direita, ele vira para a esquerda, não precisa se alguém dizer isso para ele. Isso porque quanto maior as dimensões, né, mais são as correções no meio do caminho. Como eu disse, você está no mar, o mar é muito grande, não é isso? Vários obstáculos irão surgir. Então quem está em cima precisa estar atento. Na verdade, o líder precisa estar atento para ver quais são as tendências, quais são os riscos, para poder direcionar bem o barco, que no caso é a equipe. E o líder cuidadoso, ele deve fixar algumas diretrizes, como determinar com antecedência o plano de ação. Então não é no momento que a gente vai decidir o que vai fazer. O líder precisa prever isso, precisa pensar no que fazer e determinar esse plano de ação para que se alcance o objetivo. Ele precisa também definir as metas, porque se a gente não tem um objetivo, a gente não chega a lugar nenhum. Se você não sabe para onde vai, você não vai para lugar nenhum. Qualquer lugar está bom. Então o líder precisa definir as metas. Qual é o nosso objetivo? Aonde nós temos que chegar? Até onde nós queremos ir? Para que as pessoas então comprem essa ideia e sigam com ele. Ele precisa também estabelecer as prioridades, porque quando a gente está buscando alguma coisa, quer seja numa empresa, né, numa organização não governamental, na família, sempre existem várias coisas para ser feito. Mas o que é a prioridade? O que deve ser feito primeiro? Quem tem que dizer isso é o líder. Informar as pessoas chaves, né? Então, existem algumas pessoas que vão te ajudar a chegar no objetivo. E aí entra novamente aquele influenciar as pessoas. Você precisa pegar as pessoas chaves, as pessoas que vão te ajudar a convencer os outros, né? a guiar os outros também para que se chegue no objetivo. E dar tempo para aceitação. Porque às vezes você lança uma ideia para alguém, ou para um grupo, e às vezes essa ideia pode não ser bem aceita. Então um bom líder, ele dá um tempo para a aceitação do grupo, para que o grupo então compre a ideia e siga com ele para alcançar o que ele precisa. E administrar os problemas, né? E por último aqui, apontar também os êxitos, né? É sempre importante o líder estar administrando ali as coisas que estão acontecendo e apontando os êxitos das pessoas para que elas se sintam motivadas a continuar. Revisar o plano com frequência, né? É importante que todo líder entenda isso, que nem sempre o que você planejou no começo é o certo, às vezes você vai precisar mudar o curso, é isso? Titanic aconteceu isso e os camaradas não conseguiram mudar o curso, porque acharam que nunca iam afundar, não é isso? Um líder cuidadoso, ele sabe que pode afundar, então ele precisa revisar o plano para estar desviando os icebergs, né? E a quinta lei, a lei da adição. Então líderes agregam valor ao servir aos outros. É um princípio que a Bíblia também ensina. Jesus ensina que aquele que é maior sirva o menor. Então o líder agrega valor quando ele está servindo aos outros, né? É um pouquinho diferente do que a gente pensa. Inclusive na igreja é assim, né? Tem uma festa na igreja que se chama a Santa Ceia, que é realizada em algumas igrejas uma vez por mês, outras uma vez por ano, que é assim, é nessa ordem. Os obreiros servem os membros e o pastor serve os obreiros. O maior serve o menor, justamente nesse sentido aqui, a lei da adição. Eu sou maior, vou agregar valor porque eu vou servir o menor. Então, pensa no seguinte: que tipo de presidente trabalha numa empresa, numa mesa dobrável, atende o telefone, visita os empregados o máximo possível, ele é criticado por ser bom demais por seus colaboradores? Um tipo de líder que compreende a lei da adição. E esse líder existe. O nome dele é Jim Senegal. É o presidente fundador da Costco, quarta maior varejista dos Estados Unidos e a nona maior do mundo. E qual é a receita para tanto sucesso? Aí ele responde: valorizar as pessoas e servir aos outros. Os funcionários da Costco recebem 42% mais que a principal concorrente. Enquanto o Senegal tem uns mais baixos salários, ele tem um dos mais baixos salários de presidente
de grandes corporações americanas, os seus funcionários recebem 42% a mais que os demais. Então ele meio que fez assim, eu tenho o que preciso. Quando perguntaram para ele, você não se importa de ganhar tão pouco, tendo uma empresa tão grande? Ele falou, eu tenho o que preciso. Por isso a empresa dele continua crescendo tanto, né? Como ele disse, eu ganho o que preciso. Ele não ganha mais, não ganha valores exorbitantes. Então ele está entre dos 10 presidentes de empresas de grandes corporações que menos recebem nos Estados Unidos. E a empresa dele é uma das maiores. Sexta lei, a lei da base sólida. Confiança é o fundamento da liderança. Certo? Se as pessoas não confiam em mim, elas não vão me seguir. Então, para conquistar a confiança, o líder precisa se tornar modelo das seguintes virtudes: competência, coerência e caráter. Então, um exemplo aqui é o general Norman Sarkov. E ele fala o seguinte: liderança é uma potente combinação de estratégia e caráter. Mas se você tiver que abrir mão de um deles, abra a mão da estratégia. Ou seja, nunca abra mão do seu caráter. Então, ele também diz que caráter e credibilidade de liderança sempre caminham lado a lado. Então, um grande líder, ele sempre vai ser uma pessoa que tem credibilidade, mas também tem caráter. E o que é caráter, né? Caráter é a soma dos nossos hábitos, virtudes e vícios, né? Isso todo mundo tem. Alguns têm bom, outros têm ruim, mas todo mundo tem, né? Sétima lei é a lei do respeito. Então as pessoas não seguem os líderes por acaso, tá? Elas seguem líderes cuja liderança é respeitada por ela e por demais. Então são atraídos por líderes que são melhores que elas, né? Ninguém vai seguir uma pessoa que é pior que ela. Correto? Então, se os homens respeitam alguém como pessoa, admiram. Se respeitam como amigo, ama. Se respeitam como líder, seguem. Tá? Essa é a lei do respeito. E aí tem uma frase aqui da Clarence Randall, né? Acho que é esse o nome dela. Aí diz o seguinte: o líder precisa saber que sabe e precisa ser capaz de deixar isso bem claro para os outros. Então, por isso as pessoas confiam nele, né? Porque ele mostra que sabe o que está fazendo. Certo? Ninguém vai seguir outra pessoa que não sabe para onde vai. Então o líder precisa mostrar para as pessoas, ele precisa fixar isso. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde ir, né? E precisa passar essa confiança das pessoas para que elas respeitem ele, respeitem a liderança dele e sigam, né? Sigam. Então o maior teste para o respeito é quando o líder ele implanta uma nova mudança importante na empresa, né? E aí as pessoas então aceitam aquela mudança e seguem, porque as pessoas respeitam. As pessoas de repente não sabem o que vai dar, mas elas respeitam a liderança dele, então elas vão seguir, vão receber aquilo, né? Vão receber aquilo bem. Um exemplo aqui, Harriet Tubman. Não sei se alguém ouviu falar dessa mulher, ela é uma mulher importante também. Ela também é conhecida como Black Moisés, né? Por quê? Porque ela tinha Black Moisés, porque ela tinha o costume de entrar nos cativeiros, né, de escravos americanos e libertá-los. Então, ela é uma afro-americana, natural dos Estados Unidos, abolicionista, humanitária e espiã, né, durante a Guerra Civil dos Estados Unidos da América. Ela lutou pela liberdade, contra a escravidão, contra o racismo. Então, quando a Guerra Civil Americana começou, ela trabalhava, né, no Exército da União do Norte, primeiro como cozinheira, enfermeira, depois ela começou a trabalhar como espiã. Ela foi a primeira mulher a liderar uma expedição armada numa guerra, certo? Ela guiou um ataque em Combahee com 70 escravos. Então, inclusive, quando ela era jovem, ela se casou com outro negro, e ela falou para ele: olha, vamos lá, vamos libertar os outros escravos e tal. E ele falou para ela: se você for, eu te mato. Um belo dia ela pegou e largou ele, deixou ele dormindo em casa e foi embora, né, sem avisar, sem nada, foi embora. E ela seguiu então, e ela conseguiu conquistar outras pessoas, as pessoas seguiam ela porque respeitavam. Inclusive, depois que ela começou a libertar os escravos, outras pessoas
importantes na política começaram a segui-la e começaram a ajudá-la, porque respeitavam ela e porque porque as pessoas viam o respeito que os escravos tinham por ela. As pessoas nem sabiam para onde ela estava indo quando ela saía para libertar algum escravo, mas se era tudo no que estava indo, as pessoas iam atrás. Isso é respeito. A oitava lei é a lei da intuição. Então a lei da intuição se baseia em fatos, certo? Mais instintos e outros fatores dispensáveis. Então a realidade é que a intuição ela é muitas vezes o fator que diferencia os líderes excelentes dos meramente bons, né? Porque aqueles que têm uma boa intuição, eles geralmente tomam as decisões certas, né? Ou pelo menos tomam decisões, porque aqueles que nem têm intuição esperam as coisas acontecer para depois tomar as decisões. Então o tipo de intuição que técnicos e jogadores têm, inclusive, armando jogadas, entendendo o jogo, é semelhante ao que o líder exerce. Ele olha e fala assim, poxa, eu acho que eu vou ter que fazer uma mudança aqui, uma mudança ali, porque o outro técnico vai mudar aqui, vai mudar ali. Então isso é meio que, às vezes é meio que intuição, porque você está no meio do jogo, você não sabe muito bem o que vai acontecer. Então você precisa meio que acreditar na sua intuição e tomar as decisões, né? E existem 3 níveis de intuição na liderança. Primeiro, aqueles que naturalmente enxergam as coisas, né? Ou seja, é uma intuição nata. Então eles desenvolvem-se, né, e transformam, na verdade, o líder até com um gabarito internacional, porque são pessoas que nascem com aquilo, são pessoas que elas naturalmente conseguem enxergar as coisas. Então, essas pessoas geralmente fazem sucesso. O terceiro nível são aqueles que são treinados para enxergar as coisas. Elas estudam, elas se capacitam, né? Elas aprendem técnicas para poder enxergar as coisas. E o terceiro nível, aqueles que não enxergam nada, jamais irão enxergar nada, porque não tem interesse de aprender, porque não tem interesse de liderar, porque estão sempre seguindo alguém, nunca são seguidos. A liderança é realmente mais arte do que ciência, certo? A liderança, ela é uma arte, ela precisa, como se assim, você tem um quadro e você precisa desenvolver a sua. Nenhum líder recebe uma receita de bolo dizendo assim, seja líder assim, assim, assado. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui só vai fazer efeito se vocês desejarem ser líder. Se você falar assim, não, quer dizer, eu prefiro ficar como está, nem nada disso aqui vai servir. O seu quadro vai continuar como está branco ou você vai colocar o quadro de outra pessoa na sua parede. Certo? Você vai contar a história de alguém. Agora, se você um dia quiser contar a sua história, se você um dia quiser viver essa experiência, você vai precisar colocar tudo isso em prática. Então, é uma arte. Você precisa desenvolver isso ao longo da sua vida. Magnetismo, a 9ª lei da liderança. Quem você é define quem você atrai. Certo? Essa é uma grande verdade. O próprio Jesus disse, né? A Bíblia diz, né? Diga com quem andas e direi quem tu és. Então, os líderes eficazes, eles estão sempre de olho em bons profissionais. Eles traçam perfis, selecionam gente, né? Mas, na verdade, não é o que você quer que determina as pessoas que você vai conseguir, mas quem você é. Quem você é vai dizer quem vai estar do seu lado, certo? Por quê? Igual atrai igual, né? O Luiz já costuma dizer isso. Então, os líderes e seus subordinados, eles têm algumas coisas em comum. Por isso, a atração. Por exemplo, a atitude. As atitudes, geralmente, das pessoas que você pega para trabalhar com você, são parecidas com as suas. Ou pelo menos devem ser parecidas com as suas, né? Então, pessoas positivas, elas não combinam com pessoas negativas, por exemplo. Se eu sou uma pessoa positiva, alegre e tal, que tem uma atitude, que faço as coisas, não fico esperando, não vou contar uma pessoa morta, por exemplo. Uma pessoa que fica esperando o sol cair, não é isso? Uma pessoa que vai correr atrás das coisas. Então, atitude. E a geração, a faixa etária. Geralmente, nós colocamos pessoas que são na mesma faixa etária que nós. Eu não vou, por exemplo, contratar um senhor de idade para trabalhar comigo, porque a visão dele é totalmente diferente da minha. Também não vou contratar uma criança porque não tem uma visão, né, à minha altura. Então, eu vou contratar pessoas que estejam na mesma faixa etária, né, para que a gente consiga, então, trabalhar bem. E valores, né? Eu também vou contratar pessoas para trabalhar comigo, ou vou conseguir pessoas para me ajudar na minha organização que tenham os mesmos valores e princípios que eu, né? No meu caso, por exemplo, na minha função eclesiástica, eu procuro pessoas que pensem como eu, certo? Não vou colocar alguém para me ajudar que tem pensamentos e valores, princípios totalmente diferentes dos meus. Não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Então, vou procurar pessoas que possam me ajudar. Hitler, por exemplo, foi um líder forte. Embora ele usou isso por uma coisa ruim, ele foi um líder forte.
E as pessoas que estavam com ele, certamente, também eram pessoas tão ruins quanto ele. Ele não arrumou nenhum líder que era bonzinho, que passava a mão na cabeça dos outros, que amava os judeus, não. Ele procurou pessoas que tinham o mesmo ódio que ele, que tinham os mesmos valores, os mesmos princípios, que tinham a mesma vontade que ele, não é isso? Por isso ele conseguiu chegar onde chegou, né? Felizmente. E pessoas que têm a mesma experiência de vida, né? Pessoas que já têm passado por coisas parecidas, pessoas enfim, que poderiam, às vezes, me ajudar com a sua própria experiência também, né? Pessoas que têm algo a agregar. Esse é o sentido. E por último, a 10ª lei, que é a lei da ligação, né? Então, bons líderes tocam o coração assim pedir alguma coisa. Embora algumas pessoas discordem, para mim, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma pessoa que sabe bem colocar essa lei em prática. Ele sabe conquistar as pessoas. Ele sabe primeiro tocar o coração das pessoas antes de pedir alguma coisa. Ele consegue influenciar as pessoas. Então você não pode estimular as pessoas a menos que primeiro estimule a emoção delas, né? Então o coração em primeiro lugar, depois a cabeça. Não é verdade? Então uma das chaves para estabelecer ligações com os outros é perceber que no mesmo grupo você vai se relacionar com pessoas diferentes. É entender e tratar as pessoas de forma diferente. Isso nem todo mundo é igual. Então ele precisa ter isso. Antes de conseguir alguma coisa, ele precisa entender isso daí e tratar as pessoas de acordo com a personalidade de cada um. Eu, por exemplo, tenho que fazer bastante isso, porque eu tenho diversas pessoas, né, sob minha liderança e elas são totalmente diferentes. Eu não posso, às vezes, falar de uma forma com uma pessoa, não posso falar com uma pessoa, às vezes, da mesma forma que eu falo com outra. Porque às vezes eu tenho um pouco mais de liberdade, às vezes a pessoa tem uma mentalidade um pouco melhor, né? Enfim, consegue compreender um pouco melhor. Então tem que ter essas diferenças. O general Sarkovic, de novo, Sarkovic, ele comentou o seguinte: já vi líderes competentes que diante de um pelotão só vi um pelotão. Mas grandes líderes, quando estão diante de um pelotão, enxergam 44 pessoas distintas, cada qual com as suas aspirações, cada qual querendo viver, cada qual querendo ser bom. Certo? Então, ele também bastante conhecido nos Estados Unidos, e ele foi um grande general porque ele soube entender as pessoas, né? Ele conversava com seus soldados, ele sabia dos problemas dos seus soldados, ele praticamente era um amigo deles, né? Bem um pouco diferente do que a gente geralmente enxerga em um general. Então, ele foi um general diferente. Tá? Então, jamais subestime a importância de travar bons relacionamentos entre você e as pessoas que você comanda, né? Você precisa ter bons relacionamentos para que as pessoas te ajudem. Diz um antigo ditado que para liderar a si mesmo você usa a cabeça, para liderar os outros você usa o coração, certo? Essa é a natureza da lei da ligação. Tocar o coração, ok? Tem mais uma aqui, que é a lei do círculo íntimo, mas essa aqui eu vou falar na próxima apresentação, ok? Que aí vai ficar 21 para a próxima, para ficar 11 para a próxima, ok? E deixa eu ver aqui. Mas esses slides nem deveriam estar aqui. É isso aí, obrigado.